Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é este aqui, a nova era de Aquário. Então tem a era de Aquário e a nova era de Aquário. Pois bem, então vamos lá. Antes de a gente começar, eu vou deixar o link abaixo do curso Aprenda a Criar Curso Online. Eu demorei bastante tempo para fazer esse curso aqui. Ele é interessante principalmente para quem quer montar uma opção de renda extra, ok? Pois bem, quem tiver interesse não só nesse curso, como em todos os outros do canal, a área de membros para cursos custa $7 por mês. Você consegue acessar todos os cursos do canal, todos os cursos, durante o mês, e todo mês tem um curso novo, né? No mês que vem, se tudo der certo, o curso novo vai ser sobre casamento. Pois bem, então vamos lá. A nova era de Aquário. A ciência, o conhecimento e a tecnologia avançaram no que muitos acreditam ser um vazio secular, né? Tudo foi se evoluindo, vamos dizer assim, né? Foi crescendo, etc, tal, de uma forma aleatória, vazia. Pois bem, com um padrão não religioso de objetividade. As pessoas pensam isso. Mas é realmente este o caso? Será que é realmente esse o caso? Muitas pessoas pensam, porque a gente vê muitos ateus falando exatamente isso. E a gente percebe que a ciência, ela dá a entender isso muitas vezes. Porém, será que isso é o caso? Ele diz, infelizmente não é. Devemos compreender as implicações religiosas inexplicáveis e seus efeitos pré-determinados que ocorrem hoje com respeito à ciência, educação, certo? Tecnologia, alienígenas e questões relacionadas. Então, a questão se torna: como os fios comuns e inexplicáveis tecidos em um tema de colcha de retalhos comum derivam da mesma religião furtiva raiz, da mesma religião lá atrás. Tudo isso deriva da mesma religião. Como? Vamos lá. A ciência é apenas outra variedade religiosa impregnada de misticismo evolucionário. Isso é interessante isso, porque eu falo muito nisso no canal e eu nunca tinha lido esse livro aqui, né, para saber exatamente isso. Só que, se você entra na ciência, se você mergulha nela, você percebe exatamente isso. É uma variedade religiosa impregnada de misticismo evolucionário. Porque vamos lá, muitas pessoas, como eu penso assim, sempre pensei o seguinte: não, tem itens dentro das universidades que não prestam para nada, certo? Não são ciência efetivamente. As pessoas podem chamar de sociologia de ciência, não é ciência. As pessoas podem chamar filosofia de ciência, não é ciência. As pessoas podem chamar diversas coisas de ciência, não tem nada de ciência ali, ponto, ok? E a gente pensa o seguinte: por que o pessoal não investe todo esse recurso na parte das engenharias naval, mecânica, certo? Construção, civil, etc. Química e outras coisas são exatas. Por que as pessoas não investem em exatas? Porque tem esse monte de área aí que na verdade não é ciência, não é exata, e esse pessoal aí depois são os caga-regra das coisas, certo? Ficam falando como se soubessem o que é ciência. Aliás, tem partes, por exemplo, na biologia que nem passa perto da ciência, certo? Essa parte de evolução nem passa perto. Passa mais perto de um gibi. Não tem nada de ciência ali, certo? Pois bem, o pessoal pega um dente e vai lá e desenha a família inteira do cara que eles pegaram um dente. Desculpa, pessoal, acredita quem quer, certo? Isso não é ciência. Acredita quem quer. Quando você coloca o termo acredita quem quer, já virou religião, certo? No mínimo a gente pode falar que é alguma pseudo-religião aí. Mas tudo bem. Então vamos continuar aqui o que ele está falando. Na fé evolucionária, olha só que termo, hein? Bem apropriado. Todos os animais, incluindo os humanos, evoluem continuamente ao longo de caminhos místicos, né? Caminhos ou místicos, né? Até suas formas de vida mais elevadas e adequadas, culminando com a divindade, né? Aparentemente para a humanidade. Como é que funciona? Sai lá de uma ameba, etc, tal, e vai melhorando, até virar, sei lá, uma tartaruga, que vai virar um camelo, que de repente pode virar um ser humano, ou um ancestral deles, não importa. Chegou aqui, no ser humano. Pois bem, então eles pensam que as coisas vão progredindo. O que a gente vê no mundo? A gente vê as coisas melhorando, progredindo? A gente vê isso? A gente vê em qual parte da natureza, qual parte do mundo, do céu, as coisas progredindo, melhorando. A gente vê elas se deteriorando. Qualquer coisa se deteriora com o tempo. É simples, pergunta para uma dona de casa. O pão ele melhora com o tempo? Você fez o pão, ele vai ficando cada vez mais gostoso?
Ou você faz o pão e ele vai ficando, vai se deteriorando. Pode pegar o vinho, alguém vai falar, não, o vinho fica mais gostoso com o tempo. Não, ele tem uma curva que tem uma subida e uma descida, certo? O vinho vai virar vinagre com o tempo. Então assim, tudo se deteriora, a não ser para os evolucionistas. Não, aí tudo melhora, tudo melhora. Super ciência, super. Olha só, a mesma doutrina espúria e caminho análogo são ensinados pela Nova Era e outras religiões orientais místicas. Organizações aparentemente desconectadas exploram doutrinas, rituais secretos e alegorias semelhantes. Ou seja, tudo a mesma coisa, certo? Para quem tem inteligência é muito fácil ver isso aqui. Quem está dentro da ciência, então, nossa. Você pega, por exemplo, o pessoal falou o seguinte, aqui é uma instituição onde a gente só usa lógica. Ok, beleza. Aquele vitral ali, ó, aquele vitral ali, o que é aquilo ali? É um deus grego, né? Aqui só usa lógica, né? Por que vocês pagaram dinheiro, gastaram dinheiro com aquele vitral ali? E aquele outro vitral ali? Parece um vitral de igreja, hein? Dentro aqui da universidade. O que é aquilo ali? Ah, não, aquilo ali é só um símbolo. Só um símbolo. É. E aquele. Tem um deus pagão ali na porta. O que é aquilo ali? Foi um presente que deram. A gente colocou lá. Não é igreja aqui, viu? Não é, ok? Tem uns números, a gente sabe usar calculadora, ó. Não é igreja. Não é igreja. Ah, ok. Tá bom. E esse negócio aí de. Você já viu como é que funciona a formatura? Super racional. Um chapéu quadrado, sem simbolismo nenhum, certo? Um babadouro, sem simbolismo nenhum, certo? Uma roupa preta, toda preta, sem simbolismo. Nada é simbólico, nada. É tudo razoável, é tudo na lógica. Vai vendo. Presta atenção. Continuando aqui. Bom, nova era de aquário, né? Pois bem, tem muitas pessoas que amam essas coisas místicas. Pessoal, toda a verdade, se você quiser saber a verdade específica, está na Bíblia. Certo? Quando a gente pega um livro que nem este aqui é um livro de uma pessoa que foi lá, leu a Bíblia, leu outros livros importantes, inclusive, por exemplo, tem muitas coisas interessantes que ele tira do Alcorão aqui. Ele pega a Bíblia e ele mostra o que? Ele junta o que está na Bíblia, tempos antigos, com, na verdade, o que a gente está vendo agora em tempos atuais também. Para dar um pouco de claridade, para a gente entender o que está acontecendo. Mas vamos lá. Continuando aqui. A evolução é apenas outro tentáculo que está pregando às massas mundanas ingênuas a doutrina da reencarnação de outra perspectiva, certo? Tudo a mesma coisa, mesma ladainha. Assim, o simbolismo aparentemente inócuo permeia fraternidades altamente educadas de engenheiros também, cientistas e médicos, com motivos, juramentos e anéis perturbadores que simbolizam abertamente seus vínculos ambíguos com as 7 ciências místicas de Enoque, certo? Tudo que você vê, certo, dessas pessoas tem um monte de simbolismo. Muitas vezes nem elas entendem o que tem ali, mas tudo isso tem simbolismo. Eu já fiz um vídeo aqui um tempo atrás explicando por que eu não uso mais anel, certo? Tô aqui, ó. Sou casado há 16 anos agora, cadê meu anel? Não tá aqui. Tipo assim, tudo. Esses caras, eles apelam ao raciocínio e estão cheios de coisas, cheio de simbolismo em tudo. Mas vamos lá, continuando aqui. Simbolismo semelhante será a marca registrada dos Néfilis modernos. Simbolismos. O misticismo será a sua religião, embora seja um encantamento progressivo, destinado a enganar a nossa geração. Pois bem. Espere que o novo misticismo misture todas as religiões, incluindo cristianismo, né? Só aquela parte que diz assim, amar o próximo e não tem mais lei. Só essa parte, com certeza. O islamismo e o judaísmo, com todas as religiões panteístas do mundo. Tudo misturado. Ele está dizendo aqui. O misticismo possuirá um novo viés científico, é claro, certo? O que a gente está vendo agora? O Papa falando que tem a ciência. A gente está vendo os pastores falando o seguinte, a ciência, certo? E assim vai, pois bem. Então, misturado com o quê? Com alienígenas e um universo repleto de seres divinos. Espere que esta nova religião se baseie em Ezequiel e Apocalipse, como exemplos de alienígenas sendo testemunhados desde a antiguidade, e reivindicará que o trono de Yahweh, descrito na Bíblia, era na verdade uma nave espacial. Vai vendo. O movimento teosofista da nova era surgiu na década de 1950, a partir de controvérsias sobre OVNIs. Nas décadas de 70 e 80, a nova era atraiu pensadores de vanguarda, filósofos, de várias comunidades científicas e da elite.
Espere que as lendas sumérias, como Jim Marrs observa a respeito da criação da raça humana e dos reis Anunnakis, será liberalmente empregada, apoiando a noção de que os deuses, vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? Deuses e anjos da antiguidade eram, na verdade, extraterrestres do 12º planeta mitológico que agora orbita supostamente de volta ao alcance da Terra. Bom, as novas doutrinas proclamarão que os ETs foram os criadores da humanidade, da qual derivam todas as religiões e lendas. Diz ele aqui, nesse livro aqui, que já tem uma certa idade, certo? E agora está saindo filmes falando exatamente isso. Que coisa, hein? Parece que o cara acertou no meio do alvo. Vamos lá. E a nova religião vai pregar que os avistamentos de OVNIs de nossa era e das eras passadas eram na verdade espaçonaves pilotadas por eles, enquanto monitoravam o caminho evolutivo da humanidade para a divindade. Ou seja, estão monitorando para ver se a gente vai chegar na posição certa. Sei. Esta teoria do 12º planeta é a principal tema para muitos romances de Zechariah Stint. Os super seres geneticamente criados liderarão este novo movimento. Eles serão os líderes não revelados das atividades religiosas e do governo. Assim fizeram também na era pré-diluviana. E adivinha quem vai estar juntinho, hein? Dormindo de conchinha. Adivinha. Pois é, o pessoal que pastoreia as ovelhas, esses todos aí. Pois bem, eles serão os Néfilins Giborim de nossa era, as potestades. Os novos líderes e aspirantes a esta nova era conduzirão o mundo em uma direção estimulante de paz, entre aspas, e cooperação sem fronteiras entre os povos desse mundo. O mundo se unirá na compreensão de que não estamos sozinhos no universo, da mesma maneira que as pessoas da Terra fazem nos filmes de ficção científica e Star Wars. Tudo lavagem cerebral. Você colocou seu filho para assistir Star Wars? Puta, que infelicidade, hein? Que infelicidade. Colocou para assistir esses filmes todos aí? Que infelicidade. Compra um livro para criança. Bom, todas as coisas parecerão possíveis, incluindo todos os tipos de enganos milagrosos, sinais e maravilhas. Esta nova era não é outra senão a famosa Era de Aquário. Bom, a nova era do quê? De Aquário. Pois bem. Esta é a época de Aquário, cujos ideais, segundo o autor Dan Brown, do Código da Vinci, refletirão a necessidade da humanidade de aprender a verdade sobre todas as coisas. Adivinha que verdade eles vão aprender? Ah, sim! O autor do Código da Vinci vai estar falando assim, eles vão aprender a verdade, eles vão aprender que tem que seguir os mandamentos. Não, eu não penso que ele está pensando dessa forma, não. Bom, bem como seu direito de aprender e decidir por si mesmo o que fazer. Sempre itens assim bem rebeldes, né? Você decide, você tem liberdade, etc, tal. Ah, beleza. Eu gostaria de não tomar aquilo ali. Não. A liberdade não. Você tem a liberdade, ok? Para pegar o extintor de incêndio e colocar onde ele quiser do seu corpo. Mas você não pode decidir não tomar nada que você não queira, ok? Não. Aí tem cientista para decidir, ok? A sua liberdade acabou no momento que o cientista decidiu. Tá bom? Mas vamos lá. Continuando aqui. Estes ideais da nova era são eufemismo finamente elaborados, projetados para disfarçar a independência da humanidade de Yahweh durante o caminho para a rebelião. Ou seja, o pessoal quer criar essa ideia de independência. Você decide. Sei. Este é o antigo e místico dogma da gnose e da iluminação. Ou seja, você separa as pessoas do Criador para depois elas poderem se rebelar contra o Criador. Bom. Nova Era de Aquário. Aí você coloca aí no Google Nova Era de Aquário, aparece essas figurinhas aí. Pois bem. É a resolução futura para o incidente no Éden, onde Eva e depois Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, por meio da qual eles escolheram inadvertidamente a independência para a humanidade. Ou seja, o Criador falou, faça assim. Só foi feito um pedido, só tinha um mandamento para Adão e Eva, ok? Só não come daquela árvore. Simples, ok? Simples. Dava para entender, fácil. Mas o que eles decidiram foi, não, a gente é independente, certo? E pum, fizeram o que fizeram. E a gente paga também o preço, com isso, certo? A gente já nasceu no meio dessa muvuca. Agora, as pessoas, elas não querem corrigir. Elas não querem, elas querem se rebelar. Elas continuam querendo a mesma coisa. O Criador diz A, é A e acabou. Não, as pessoas falam, não, mas eu decidi que é B. Tipo assim, sério, as pessoas pensam que são o quê para discutir com o Criador?
né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Tudo isso faz parte da trama de vingança do Hasatan para enganar a humanidade. Que ele está realmente, então, libertando a humanidade com conhecimento. Ah, como ele é bonzinho, libertando a gente com conhecimento. Livre pensamento, nossa, super livre pensamento. Você vê hoje, você vê como é fácil aqui nesses meios de comunicação do Hasatan? A gente pode falar tudo o que a gente quer, certo? Não é? Vocês percebem aqui eu cortando algumas palavras de vez em quando? Não, claro que não, a gente tem liberdade. Oh, você não percebeu isso? E livre escolha, claro, livre escolha. Eu posso escolher o tema que eu quiser para falar, não posso? Não, acho que não. Mas tudo bem. Você pode escolher qualquer coisa, certo? Decide aí você, escolha aí não pagar imposto para você ver o que acontece com você. Você vai ver quem você obedece. Vai vendo. Bom, no entanto, a era de Aquário na astrologia é um período de julgamento severo reinado por Saturno. Na própria astrologia, no que os caras acreditam. É um período de julgamento, certo? Aquário é, abre aspas, o portador de água, que é o portador das torrentes do céu. A era de Aquário, o fim desta era, o tempo do fim e os últimos dias, todos englobam a mesma ideia. Será um tempo de tribulação e decisão de partir o coração. De partir o coração, decisões difíceis. Quando todos terão que escolher entre o Hasatan e seus enganos enraizados na razão e lógica, porque tudo que ele fala parece que tem razão, versus a fé na justiça de Yahweh. Vai ser isso, as pessoas vão ter que escolher e não vai ser fácil. Forças espúrias distorcerão a verdade de maneiras impressionantes. Eles interpretarão a Bíblia alegoricamente, como inclusive muitos fazem até hoje, não é verdade? Já nos dias de hoje, muito antigamente, o pessoal já interpretava a Bíblia alegoricamente, proclamando o fim desta era como nada mais do que enganos de um culto apocalíptico. Ou seja, não, todo esse negócio da Bíblia aí é culto apocalíptico dos loucos aí, etc. Tal. Vai vendo. Forças espúrias proclamarão o fim desta era. A doutrina gritada pelos literalistas da Bíblia nada mais do que um engano que se refere apenas ao fim da era astrológica de Peixes. Ou seja, o que eles vão falar é que quem é literalista da Bíblia, como a gente faz aqui essa discussão literal, o que está escrito é o que está válido, certo? Eles vão dizer, não, isso aí é só um engano aí, o pessoal, na verdade, tudo isso aí era sobre o final da era de Peixes, esses caras não entendem nada. Vai vendo. Forças espúrias declararão que a nova era de Aquário será o começo para a teosofista de 1000 anos de paz, liderado pelo falso Messias teosofista, conhecido figurativamente como Lord Maitreya. Alguém já ouviu falar? O novo Buda. Só que faltava, né? É impressionante, tudo bem. Para registro, a Bíblia não afirma que o fim desta era é o fim deste mundo. As escrituras, entretanto, afirmam que após a grande tribulação e a ira do Criador Yahweh, o mundo entrará no verdadeiro milênio, 1000 anos de paz, liderado por Yahusha, antes de passar para a eternidade. Não se iluda, então. À medida que as nações do mundo renunciam à sua autoridade para o governo mundial, elas vão renunciar, as potestades do mal tomarão controle sobre o pretexto de paz, prosperidade e avanço da humanidade. Mas o resultado final será muito diferente do quadro pastoral pintado por essas potestades de demônios. O que eles venderão como a paz levará ao quê? À destruição, obviamente. Este império mundial vindouro não será tão unificado quanto a sua ilusão promete. As diferenças entre as nações continuarão a ressurgir, arrastando esse império utópico de volta às profundezas da ganância, poder e guerra. Será exatamente como o profeta Daniel profetizou: barro e ferro. Este será um reino dividido, ainda assim terá a força do ferro. Com os dedos dos pés eram em partes de ferro e em parte de argila. Este reino será em parte forte e em parte frágil. E assim como você viu o ferro misturado com barro cozido, o povo será uma mistura e não permanecerá unido, assim como o ferro não se mistura com barro. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículos 41 a 43. Bom, a nova era será um mundo mergulhado na rebelião contra o verdadeiro Criador. Parece que a gente já está numa rebelião, as pessoas já estão em rebelião, certo? Elas já estão, elas não aceitam ouvir repreensão mais, certo? Elas já estão em rebelião.
Pois bem, e essa parte aqui que ele fala, olha, vai ter as potestades do mal, aparentemente, tipo assim, se for olhar para os políticos hoje, tipo, não tá muito diferente, certo? Mas ainda vai ficar pior. Pois bem, aqueles que se colocam abertamente contra Yah serão as potestades que detêm todo o poder. Eles irão imitar os seus ancestrais, os Néfilins e Nirod. Potestades serão aqueles que irão consolidar a tirania patrocinada pelo Estado, impondo a nova religião sobre o mundo inteiro. Tirania patrocinada pelo Estado. Não. Quem pode imaginar uma coisa dessa? O Estado, o pessoal quer nosso bem, os políticos, não é verdade? Já viram alguém pegar e trancar as pessoas em casa sem motivo, de doença, nem nada? Já viu alguém pegar e trancar pessoas sadias em casa? Não, lógico que não. Ó, tirania patrocinada pelo Estado. Poxa, alguém vai falar, esse cara é louco, imagina, o Estado tirânico? Não, ninguém percebeu nada. A pessoa vai numa pracinha, tem aí vídeos da mulher tendo uma pracinha, tomar um sol, não tem ninguém na pracinha. Ó, vai vendo. Aqueles que se opõem à nova religião serão exterminados. Pode-se imaginar a polícia secreta no estilo da Gestapo, KGB e esquadrões da morte da América Central sendo implantados ao redor do mundo para realizar o extermínio dos humanos obsoletos, certo? Aqueles que se recusam a aceitar a nova ordem mundial e o seu sistema religioso de crenças patrocinados por demônios. Também se pode imaginar um reacendimento do juramento de sangue, feito pelos Amalequitas e Néfilins contra os descendentes de Jacó. Pode-se facilmente imaginar outro holocausto contra aqueles que não aceitam a nova religião, e em particular contra os israelitas. Este será o tempo da angústia de Jacó, conforme descrito pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Chegará o tempo em que a religião e o governo, patrocinados pelos demônios, mais uma vez assumirão um pacto de sangue, voltando-se vingativamente para a guerra contra todos os ramos do povo de Israel. Como está em Daniel capítulo 11, versículos de 3 a 32. Afinal, os israelitas são inimigos naturais dos discípulos dos demônios e anjos caídos, e aparentemente eles também não gostam muito dos israelitas, certo? Pois bem, o mundo será separado em 10 reinos ou religiões, em regiões, como está em Apocalipse 17, versículo 12, que serão governados por potestades do mal, mas unidos sob uma nova ordem mundial, até que o anticristo usurpe o controle absoluto. Será por meio desses reinos, blocos de nações, que o mundo desfilará para a destruição. Pô, Afonso, mas não vai nunca formar esses blocos? Não. Dá uma olhada. Tem um bloco que se chama Mercosul. É toda a América do Sul. Tem um bloco que se chama NAFTA, certo? Que é a América do Norte. Tem um bloco que se chama Euro, que é a Europa. Vai vendo. Parece que tem alguns bloquinhos já se formando por aí, não tem não? 10 blocos. Espere 10 blocos. Pois bem, a paz não será a assinatura pela qual este império será lembrado, mas sim a guerra e a destruição. Os líderes serão levados à guerra por demônios, assim como seus antigos homólogos pré-diluvianos também fizeram. Os anjos caídos que procriaram com a humanidade e foram aprisionados no abismo serão libertados, como está lá em Apocalipse capítulo 9, versículo de 1 a 11. Quando você pode pegar depois no final, capítulo 9, versículo 11, o 9, 1, 1, ok? Pois bem, vamos lá. Então, ó, diz assim, o quinto anjo tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu para a terra. A estrela recebeu a chave do poço, do abismo. Quando ele abriu o abismo, a fumaça subiu dele como a fumaça de uma fornalha gigante. O sol e o céu foram escurecidos pela fumaça do abismo, e da fumaça gafanhotos desceram sobre a terra e receberam poder, como o dos escorpiões da terra. Eles fizeram como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Os anjos das trevas criarão a mesma destruição que criaram na época pré-diluviana. O mal que esses demônios e anjos caídos criarão não é cogitado, e eles não se limitarão a meramente criar Néfilins modernos. Vai ser pior ainda do que isso. Guerra, destruição estarão em suas mentes, como está em Apocalipse capítulo 16, versículos de 13 a 14. Eu vi 3 espíritos malignos que pareciam o quê? Rãs. Saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Bom,
Nos dias de hoje tem muitos candidatos a besta, né? Porque o que tem de besta nesse mundo é impressionante, incluindo político, então, nossa, é um número quase infinito. Mas vamos lá. Eles são espíritos de demônios realizando sinais milagrosos e vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha no grande dia do Elohim Todo-Poderoso. Está lá em Apocalipse. Bom, vai sair do quê? Da boca? Ram, né? Uma ram. E quando você olha lá, que está muito escurinho, mas aqueles greys, né? Os ETzinhos que eles falam, com aquele olhinho de sapo, né? É bem parecido. Que tá difícil de ver, mas é bem parecido. Aquele olhinho puxado, grande, né? Pois bem, rãs, né? Rãs saindo dentro deles. Imagina. Uhum. A potestade do mal da nova ordem mundial. As potestades do mal da nova ordem mundial abrirão o caminho para o anticristo e para o Armagedon, permitindo que demônios e anjos caídos os iludam. Eles trarão o julgamento divino terrestre pelo fogo por meio de suas próprias ações arrogantes aos habitantes da terra. As sementes da destruição foram bem plantadas, bem plantadas. A colheita certamente será uma safra abundante, com base nas condições férteis dessa geração terminal terrível. Duas instituições distintas e importantes enraizadas na antiguidade brotarão entre a safra terminal como ervas daninhas, atingindo o jardim e sufocando-a. Trataremos isso melhor no próximo capítulo, diz o autor. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre o quê? Os sinais de Noé. E aí, puxa, esse capítulo é legal pra caramba. Pois bem, e para finalizar, lembre-se, tem um link abaixo, quem se interessar nesse curso aqui, aprenda a criar cursos online. Deu um pouco mais de trabalho, tem mais de 8 horas de vídeo aqui. Demorou para fazer as apresentações em si, por isso é um curso mais caro, inclusive assim, tá com super desconto abaixo, tá com desconto acho que de 80%, mas quem assim tiver dificuldade, tiver interesse, mas achar muito caro, tem a possibilidade de entrar na área de membros. Custa $7 por mês. Você acessa todos os cursos do canal, incluindo o novo aqui, e todo mês tem curso novo. Tem um monte de curso da área de negócios, tem curso de probiótico, pré-biótico, tem um monte de curso, tem de chá, um monte de curso interessante aqui. Pois bem, e no mês que vem provavelmente vai ser de casamento, e o de casamento, aí sim, ele vai ser um pouco polêmico. E o de casamento tem uma problemática maior ainda, que assim, eu tive estudando sobre a questão de casamento, estou estudando já faz o quê? Uns 6 meses. 6 meses para o curso de casamento ficar legal. E assim, é um curso que eu já queria ter lançado já faz bastante tempo, certo? E já era para ter lançado em janeiro ou fevereiro, mais ou menos. Todo mês tem um curso novo. E ele vai ficar agora para provavelmente mês que vem, espero que seja mês que vem. Só que assim, é um assunto tão vasto, tão grande, e tem tanta coisa que nos dias de hoje, eu não acompanho a geração dos dias de hoje, que já estão aí com em torno de 20 anos. Eu não acompanho, não vejo o que está acontecendo. Mas por causa do curso de casamento, eu tive que pesquisar exatamente como é que tá as pessoas casando, as pessoas com a idade de casamento hoje, etc. Tal. E tem uma série de estatísticas, inclusive dos centros de controle de doenças, sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E tipo assim, por que está acontecendo dessa forma? Que eu fiquei horrorizado. Então assim, não vai caber no curso de casamento essa parte, certo? O curso de casamento provavelmente ele ainda vai ter uma extensão, vai ter uma parte 2 mais avançada, mas a parte 1 ele vai ser bastante completa. Ainda assim, eu estou pensando em fazer uns vídeos mais relacionados a casamento especificamente, porque essa é uma discussão tão vasta, tão interessante, e assim, os dias de hoje estão tão medonhos que os pais das crianças hoje, que não entenderem o que está acontecendo agora, porque veja bem, os pais das crianças hoje têm mais ou menos a minha idade, certo? Porque eu também tenho filhos, crianças, certo? E eu não conseguia imaginar o que está acontecendo hoje. Se você não estiver preparado, certo, para encaminhar a próxima geração, e souber como os pares dos seus filhos estão pensando, detalhe, na verdade assim, se você não controlar muito bem as informações que seu filho está recebendo, eles vão ser igual a todo mundo, iguaizinhos a todo mundo que está hoje por aí. E eu posso falar uma má notícia, tá terrível, tá numa situação assim de calamidade já, em termos de formas de pensar, estrutura de pensamento, certo? São pessoas que já caíram num labirinto, e esse labirinto não tem saída, não dá para recuperar, ok?
é muito difícil de recuperar. Tem pessoas estudando esse assunto, de como recuperar o cérebro de algumas pessoas que assim, participaram das coisas que tem por aí. E eu estou falando assim, essas coisas gratuitas que tem por aí, né? Escola, né? Grátis e tal. Mas assim, é muito difícil. É muito difícil. Se um dia eu entender, mas assim, ó, olha, é muito complicado. O que a gente pode fazer é tentar avaliar, tentar classificar as pessoas para entender, ó, essa pessoa aqui, ela já está muito para cá, de 0 a 10, onde 10 é completamente perdido e 0 totalmente normal. A pessoa está no 11. Aí fica difícil, percebe? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.